Hebreus capítulo 11. Não é uma boa definição desse princípio que a epístola nos dá no início do capítulo 11, mas uma declaração da sua força e da sua ação. A fé realiza o que se espera, dá a essas coisas uma existência real e é para a alma uma demonstração do que se não vê. Há muito mais ordem do que geralmente se pensa na série de exemplos da ação da fé que encontramos neste capítulo. Embora esta ordem não seja o alvo principal, assinalarei o que me parecer essencial. Em primeiro lugar, pelo que concerne à criação, o espírito humano, perdido em argumentações e ignorando a Deus, procurava, por meio de soluções sem fim, explicar a origem do que existe. Aqueles que têm lido os cosmogonias dos antigos sabem quantos sistemas diversos, qual deles o mais absurdo, têm sido imaginados para resolver aquilo que a introdução de Deus pela fé torna perfeitamente simples. A ciência moderna, com um espírito menos ativo e mais prático, detém-se nas causas secundárias e não se ocupa de Deus. A geologia substituiu a cosmologia dos indianos, dos egípcios e dos orientais e dos filósofos. Para o crente, o pensamento é simples e claro. O seu espírito está certo do fato e instruído pela fé. Deus, pela sua palavra, chamou tudo à existência. O universo não é uma causa primeira produtora. Existe pela vontade de Deus, e os seus movimentos são regulados por uma lei que lhe foi imposta. Aquele que tem autoridade para o fazer, fala, e a sua palavra tem uma eficácia divina. Ele diz, e a coisa existe. Sente-se que isto é digno de Deus, porque uma vez que se introduz a Deus, tudo se torna simples. Mas se Deus for excluído, o homem fica perdido nos esforços da sua própria imaginação, que não pode criar nem chegar ao conhecimento de um Criador, porque não pode ultrapassar a capacidade de uma criatura. É por isso que, antes de entrar nos pormenores da forma atual da criação, a palavra de Deus diz simplesmente: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Tudo o que poderia ter acontecido entre o caos e a criação não faz parte da revelação. Isto é distinto da ação especial do dilúvio, a qual nos é dada a conhecer. O começo de Gênesis não nos dá a história dos pormenores da própria criação, nem a história do universo. Ensina-nos o fato que, no princípio, Deus criou, e em seguida narra o que diz respeito ao homem sobre a terra. Os próprios anjos não estão lá. Acerca das estrelas, não nos é dito senão isto: e fez as estrelas. O quando não nos é revelado. Assim, nós cremos pela fé que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Mas o pecado entrou e a justiça tem de ser encontrada em alguma parte pelo homem caído, para que possa permanecer diante de Deus. Deus deu um cordeiro para o sacrifício, porém, aqui é-nos apresentado não o dom da parte de Deus, mas sim a alma aproximando-se dele pela fé. Pela fé, pois, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Um sacrifício que foi fundado na revelação já feita por Deus. Era oferecido no conhecimento que tinha consciência ensinada por Deus do estado em que se encontrava aquele que o oferecia. A morte e o julgamento tinham entrado pelo pecado, e o homem não poderia suportá-los, embora tivesse de sofrê-los. É, pois, necessário que vá a Deus confessando-o, mas que vá com um substituto dado por graça, que se aproxime de Deus com sangue, testemunha,
o mesmo tempo do juízo e da perfeita graça de Deus. Abel, fazendo-o, estava na verdade, e esta verdade era a justiça e a graça. Ele aproxima-se de Deus e coloca o sacrifício entre si e Deus. Recebe o testemunho de que ele era justo segundo o julgamento de Deus, porque o sacrifício estava em relação com a justiça que tinha condenado o homem e tinha reconhecido também o perfeito valor daquilo que tinha sido feito no sacrifício. O testemunho é prestado e a sua oferta, mas Abel é justo perante Deus. Nada de mais claro nem de mais precioso sobre este ponto. Não é somente o sacrifício que é aceito, é Abel que se aproxima com o sacrifício e recebe de Deus o testemunho de que ele é justo. Que doce e preciosa consolação! Mas o testemunho é prestado aos seus dons, de modo que tem toda a certeza de ser aceito, de harmonia com o valor do sacrifício que é oferecido. Indo a Deus pelo sacrifício de Jesus, não só sou justo, recebo o testemunho de ser justo, mas também o testemunho é prestado à minha oferenda. Por consequência, a minha justiça tem o valor e a perfeição de oferenda, isto é, de Cristo oferecendo-se a Deus. O fato de recebermos da parte de Deus o testemunho de sermos justos e de, ao mesmo tempo, o testemunho ser prestado à dádiva que nós oferecemos, não ao estado em que nos encontramos. É de um valor infinito para nós. Estou agora perante Deus na perfeição da obra de Cristo. Deste modo, ando com Deus. Pela fé, tendo a morte sido o meio da minha aceitação perante Deus, tudo o que concerne ao velho homem é abolido. O poder e os direitos da morte são inteiramente destruídos. Cristo sofreu-os. Assim, se Deus o quiser, vamos para o céu, sem mesmo passarmos pela morte. 2 Coríntios 5, versículos de 1 a 4. Foi o que Deus fez por Enoque, por Elias, como testemunho. Não só os pecados foram abolidos e a justiça de Deus estabelecida por meio da obra de Cristo, mas também os direitos e o poder daquele que tem o poder da morte foram inteiramente destruídos. A morte pôde vir. Sofrê-la é o nosso estado segundo a natureza, mas temos uma vida que está fora da sua alçada. A morte, porém, se vier, não é senão um ganho. E, embora seja só o poder de Deus que pode ressuscitar ou transformar, este poder foi manifestado em Jesus e tem já atuado em nós, vivificando-nos. Efésios 1, versículo 19. Atua em nós no poder da libertação do pecado, da lei e da carne. Como o poder do inimigo, a morte é vencida e é tornada em ganho, pela fé em vez de ser um julgamento sobre a natureza. A vida, o poder de Deus nessa vida, opera em santidade e em obediência neste mundo e manifesta-se na ressurreição ou na transformação do corpo. É um testemunho de poder acerca de Cristo, em Romanos 1, versículo 4. Mas resta ainda uma consideração bem doce a notar-se. Enoque recebeu o testemunho de ter agradado a Deus antes de ser arrebatado. E isto é muito importante e muito precioso. Andando com Deus, temos o testemunho de lhe agradarmos, a doçura da sua comunhão, o testemunho do seu Espírito. Gozamos das suas comunicações conosco, na consciência da sua presença, na consciência de que andamos segundo a sua palavra. Sabemos que o nosso procedimento é aprovado por Ele. Numa palavra, vivemos de uma vida que, passada com Ele e perante Ele pela fé, decorre
à luz do seu rosto. E nós, gozosos das comunicações da sua graça e de um testemunho assegurado, vindo dele, que nós lhe somos agradáveis. Uma criança que passeia com um pai amoroso, conversando com ele, não lhe reprovando nada à sua consciência, não goza do conhecimento do favor do seu pai. Como figura, Enoque representa aqui a posição dos santos que formam a igreja. Foi assunto ao céu em virtude de uma vitória completa sobre a morte. Pelo exercício da graça soberana, ele está fora do governo e das libertações vulgares de Deus. Presta testemunho pelo Espírito ao julgamento do mundo, mas não passa por esse julgamento. Judas, versículo 14 e 15. Um comportamento como o de Enoque tem Deus por seu alvo. Realiza a existência de Deus, a grande tarefa da vida que, no mundo, se passa como se o homem fizesse tudo, e o fato dele se interessar pelo comportamento dos homens, tomando conhecimento dele para recompensar aqueles que o procuram. Noé encontra-se nas cenas do governo deste mundo. Ele não advertiu os outros do julgamento futuro como alguém que está de fora, embora fosse pregador de justiça. As suas advertências são também para si mesmo, pois está nas mesmas circunstâncias daqueles a quem as suas advertências se dirigem. Ele personifica o papel do espírito de profecia. Noé teme e constrói uma arca para a conversão da sua casa, condenando deste modo o mundo. Enoque não tinha de construir uma arca para atravessar o dilúvio com segurança. Não estava no meio dele. Excepcionalmente, Deus tomou-o para si. Noé, herdeiro da justiça, que é segundo a fé, é guardado para um mundo futuro. Há um princípio geral que aceita o testemunho de Deus acerca do julgamento que vai abater-se sobre os homens, e do meio dado por Deus para lhe escapar. É um princípio que governa todos os crentes, mas há algo de mais concreto. Abel tem o testemunho de ser justo. Enoque anda com Deus e agrada a Deus, e é isento da sorte comum da humanidade, proclamando como do alto essa sorte que espera os homens e a vinda daquele que há de executar o julgamento. Enoque vai em frente até ao cumprimento dos desígnios de Deus, mas nem Abel nem Enoque, assim considerados, condenam o mundo como um mundo no meio do qual eles andam, atingidos eles próprios pelas advertências dirigidas aos que nele habitam. Essa última posição é a de Noé. O profeta, embora libertado, está no meio do povo condenado. A igreja está fora. A arca de Noé condenava o mundo. O testemunho de Deus bastava para a fé. E Noé herda de um mundo destruído. Ele possui a herança de todos os crentes, a justiça pela fé, sobre qual o novo mundo é também fundado. É a posição do remanescente dos judeus nos últimos dias. Atravessam os julgamentos de diante dos quais nós somos retirados, como não pertencendo ao mundo. Advertidos eles próprios dos caminhos do governo terrestre de Deus, serão testemunhas para o mundo dos julgamentos que vão chegar. Serão os herdeiros da justiça, que é pela fé, e dela serão as testemunhas no novo mundo, onde a justiça será cumprida em julgamento por aquele que é vindo, e cujo trono sustentará o mundo. Precisamente onde Noé fracassou. A expressão herdeiros da justiça, que é segundo a fé, significa, penso eu, que esta fé, que tinha governado alguns, estava resumida na pessoa de Noé, e todo o mundo incrédulo, condenado. Testemunha desta fé, antes do novo juízo, Noé atravessa-o. De quando o mundo é renovado, ele é testemunha para todos da bênção de Deus que repousa sobre a fé.
embora exteriormente tudo seja mudado. Assim, Enoque representa em figura os santos do tempo atual. Noé representa o remanescente judaico. Numa palavra, todos aqueles que são poupados para o século vindouro, o seu estado é expresso no fim do capítulo 7 de Apocalipse, assim como os dos judeus nos primeiros versículos do capítulo 14. Depois de ter estabelecido os grandes princípios fundamentais da fé em ação, o Espírito Santo apresenta em pormenor, no versículo 8, alguns exemplos da vida divina, sempre em relação com os conhecimentos judaicos. Relação esta que o coração de um hebreu não poderia deixar de reconhecer, e ao mesmo tempo, em relação com o alvo da epístola e as necessidades dos cristãos entre os hebreus. Nos primeiros exemplos que nos foram apresentados, vimos uma fé que reconhecia um Deus Criador, e em seguida, os grandes princípios das relações dos homens com Deus, e isto até ao fim sobre a terra. No que se segue, versículos de 8 a 22, temos em primeiro lugar a paciência da fé quando ainda nada possuía, mas se confia em Deus e espera, certa do cumprimento das promessas. Esta passagem pode subdividir-se assim. Primeiro, a fé que toma o lugar de um estrangeiro na terra mantém-se porque deseja algo de melhor e, através da fraqueza, encontra a força necessária para que as promessas se cumpram. É disto que tratam os versos de 8 a 16. O efeito disto é que se entra na alegria de uma esperança celestial. Estrangeiros no país da promessa e não gozando do efeito das promessas nesse mundo, espera-se coisas mais excelentes ainda, coisas que Deus prepara em cima para aqueles que ama. Preparou uma cidade para tais homens, um uníssono com Deus nos seus próprios pensamentos, nos seus desejos, respondendo pela graça às coisas que ele encontra o seu prazer. Eles são o objeto do seu interesse particular. Não tem vergonha de ser chamado o seu Deus. Abraão não só seguiu a Deus até ao país que lhe indicou, mas também sendo ali estrangeiro e não possuindo o país da promessa, é elevado na esfera dos seus pensamentos pela poderosa graça de Deus. E gozando da comunhão de Deus e das comunicações da sua graça, descansa nele para o tempo presente e aceita a sua posição de estrangeiro na terra. E espera, como sendo a porção de sua fé, a cidade celestial que Deus é o arquiteto e o criador. Não é uma revelação manifestada do que era o assunto dessa esperança, se assim me posso exprimir, como aquela pela qual Abraão tinha sido chamado por Deus, mas andando muito perto de Deus para conhecer aquilo de que gozava ao pé dele, sabendo que não tinha recebido o efeito da promessa. Abraão aprendia as melhores coisas, esperava-as, embora as não vislumbrasse, senão de longe, e fica estrangeiro na terra da promessa, sem pensar no país de onde tinha saído. É evidente a ampliação especial destes primeiros princípios de fé ao caso dos hebreus cristãos. Tal é a vida normal da fé para todos. Segundo, o segundo caráter da fé que nos é apresentado, aqui vemos do versículo 17 a 22. É uma perfeita confiança no cumprimento das promessas. Confiança que a fé mantém através de tudo o que poderia tender a destruí-la. Em seguida, encontramos a segunda grande divisão, a saber, que a fé faz o seu caminho a despeito de todas as dificuldades que se opõem no seu progresso. Versículos 23 a 27. Nos versos de 28 a 31, a fé manifesta-se numa confiança
que assenta em Deus acerca do emprego dos meios que Deus nos apresenta, meios de que a natureza não poderia servir-se. Enfim, há a energia em geral de que a fé é a fonte, os sofrimentos que caracterizam a marcha da fé. Este caráter geral, cuja aplicação ao estado dos hebreus é evidente, é o caráter de todos os exemplos citados, a saber, que aqueles que viveram pela fé não receberam o efeito da promessa. Além disso, esses famosos heróis da fé, fosse qual fosse a honra de que gozassem junto aos judeus, não tinham os privilégios de que gozavam os cristãos. Deus, nos seus desígnios, tinha em vista algo melhor para nós. Entremos agora em alguns pormenores. A fé de Abraão revela-se numa inteira confiança em Deus. Chamado a deixar os seus, rompendo assim os laços da natureza, Abraão obedece. Não sabe para onde vai, basta-lhe que Deus lhe mostre o lugar. Deus, tendo-o conduzido lá, não lhe dá nada. No entanto, Abraão ali permanece contente numa perfeita confiança em Deus. E ele ganhava com esta confiança. Esperava uma cidade que tem fundamentos. Confessa abertamente que é estrangeiro e peregrino na terra. Gênesis 23, versículo 4. Aproximando-se assim espiritualmente de Deus. Embora não possua nada, as suas afeições estão comprometidas. Deseja um país melhor e une-se a Deus mais imediata e mais inteiramente. Não se sente nenhum desejo de voltar ao seu país. Ele procura uma pátria, tal é o cristão. Na oferenda de Isaac encontramos esta confiança absoluta em Deus, que sobre o pedido de Deus renuncia às promessas do próprio Deus, como se possuem segundo a carne. A fé está certa de que Deus as restituirá pelo exercício do seu poder, vencendo a morte e todos os obstáculos. Foi assim que o Cristo renunciou aos seus direitos messiânicos e foi até a morte, remetendo-se à vontade de Deus, confiando-se a Ele, e tudo recebeu em ressurreição. Era assim que os cristãos hebreus deviam fazer a respeito do Messias e das promessas feitas para Israel. Pela fé simples, o Jordão se secou. Aliás, nós não poderíamos atravessá-lo se o Senhor o não tivesse atravessado antes. Note-se aqui que se ganha sempre confiando em Deus e renunciando a tudo por Ele, e que se aprende a conhecer algo mais dos caminhos do seu poder, porque renunciando, segundo a sua vontade, a uma coisa que Ele já deu, devemos esperar no poder de Deus para que nos conceda uma outra coisa. Abraão renuncia à promessa segundo a carne, tem em vista a cidade que tem fundamento e sabe desejar uma porção celestial. Renuncia a Isaac, em quem estavam as promessas, e aprende a conhecer a ressurreição, porque Deus é infalivelmente fiel. As promessas estavam em Isaac. Deus devia, pois, restituí-lo a Abraão em ressurreição, uma vez que Abraão o oferecia em sacrifício. Em Isaac, a fé distingue a porção do povo de Deus, segundo a eleição, e a do homem, tendo o direito de primogenitura, segundo a natureza. É o conhecimento dos caminhos de Deus em bênção e em juízo. Pela fé, Jacó, estrangeiro fraco, já não tendo senão um pau com que tinha atravessado o Jordão, adora a Deus e anuncia a dupla porção do herdeiro de Israel, daquele que foi separado dos seus irmãos, tipo do Senhor Jesus, herdeiro de todas as coisas. Sobre isto assenta o princípio da adoração. Pela fé, José, estrangeiro que representa aqui Israel, longe do seu país, conta com o cumprimento das promessas terrestres.
Todos esses exemplos são a expressão da fé na fidelidade de Deus, no cumprimento dos seus desígnios, no porvir. No que se segue, encontramos a fé que ultrapassou todas as dificuldades que se apresentam no caminho do homem de Deus, caminho que Deus lhe traça na sua peregrinação para o gozo das promessas. A fé dos pais de Moisés não tem em conta a cruel ordem do faraó. Escondem o filho que Deus, respondendo à fé dele, soube guardar por meios extraordinários, pois não havia maneira de o conservar de outro modo. A fé não raciocina, atua sob o seu ponto de vista e deixa o resultado a Deus. Mas o meio que Deus empregou para a conservação de Moisés tinha colocado este, com pouca diferença, na posição mais elevada do reino. Ali ele tinha adquirido do seu alcance. Cristo é morto e ressuscitado, e nós entramos pela fé em virtude do que teria sido a nossa ruína eterna, onde a morte e o julgamento são postos de lado e onde os nossos inimigos já não nos atingirão. Passamos através deles sem sermos atingidos. A morte e o julgamento protegem-nos do inimigo, são a nossa segurança. Mas nós entramos numa nova esfera, gozamos do efeito não só da morte de Cristo, mas também da sua ressurreição. Aqueles, de acordo com a força da natureza, querem passar por esse mar e falam da morte e do julgamento de Cristo, que tomam a posição cristã, que pensam em poder passar pela morte e pelo julgamento sem que o poder de Deus, em redenção, ali se encontre. Estão já submersos. Em relação com os judeus, este acontecimento terá um antítipo terrestre, porque, com efeito, o dia do juízo de Deus sobre a terra será o dia da libertação de Israel, que terá sido levado ao arrependimento. Esta libertação no Mar Vermelho vai mais longe do que a proteção pelo sangue no Egito. Pela Páscoa, onde Deus, na expressão da sua santidade, executava o julgamento contra o mal. Era preciso que se fosse posto ao abrigo desse julgamento, que se fosse protegido do justo juízo do próprio Deus. Deus vindo para o executar. Ficava de fora por causa do sangue. O povo estava em segurança diante do juiz. Esse julgamento tinha o caráter do juízo eterno e Deus tinha o caráter de juiz. No Mar Vermelho não havia apenas libertação do julgamento suspenso sobre o povo. Deus estava ativo em amor e em poder para com o povo. A libertação era uma libertação atual. O povo saía de um estado em que se encontrava escravizado para entrar num outro estado diferente. Ali estava o poder do próprio Deus fazendo-os atravessar, sem que este fosse atingido, o que, de outro modo, teria sido a sua destruição. Assim, para nós, o Mar Vermelho representa a morte e a ressurreição de Cristo, nas quais nós temos parte, a redenção que Cristo realizou, introduzindo-nos num estado totalmente novo, inteiramente fora da natureza. Já não estamos na carne. Em princípio, a libertação terrestre do povo judeu, do remanescente judeu, será a mesma, fundada sobre o poder de Cristo ressuscitado e sobre a procriação realizada na sua morte. Esta libertação será feita por Deus, que intervirá a favor dos que se voltarem para Ele através da fé. Ao mesmo tempo, os seus adversários, que são também os do seu povo, serão destruídos pelo mesmo julgamento que preservará aqueles que eles tiverem oprimido. No versículo 30, mas se as dificuldades não estavam todas superadas, a redenção estava cumprida, a libertação efetuada, e o Deus de libertação estava com o povo. Perante ele, as dificuldades desapareciam. O que constitui dificuldades para o homem não é nada para Deus.
A fé confia-se em Deus, emprega meios que bem exprimem essa confiança. Os muros de Jericó caem perante o som das trombetas. Quando Israel os rodeou durante 7 dias, fazendo soar 7 vezes essas trombetas. Raabe, em presença de todo o poder ainda intacto dos inimigos de Deus e do seu povo, identifica-se com este último, ainda antes dele ter alcançado a primeira vitória, porque tem a consciência de que Deus está com eles. Embora estrangeira para esse povo, quanto à carne, escapa pela fé ao julgamento que Deus executa sobre essa nação. No versículo 32. Aqui o apóstolo cessa de seguir os pormenores. Israel, estabelecido no país da promessa, fornecia menos ocasiões de desenvolver por meio de exemplos os princípios sobre os quais a fé atuava, embora os indivíduos devessem ainda agir pela fé. O Espírito Santo recorda, de um modo geral, alguns desses exemplos em que a fé se reproduz sob diversos caracteres de energia e de paciência e sustém as almas em todas as espécies de sofrimentos. A glória dele é ao pé de Deus. O mundo não é digno deles. Eles não tinham recebido o efeito das promessas, deviam viver de fé, tal como os hebreus, a quem o apóstolo se dirige. Todavia, esses últimos tinham privilégio que os antigos fiéis de modo nenhum possuíam. Nem eles, nem os cristãos foram levados à perfeição, quer dizer, à glória celestial, a qual Deus nos chamou e na qual eles devem ter parte. Abraão e outros esperaram esta glória e nunca possuíram. Deus quis dar-lhe em nós, mas ele não nos chamou só pelas revelações que lhes fez. Tinha reservado algo de melhor para os tempos do Messias rejeitado. As coisas celestiais tornam-se coisas do tempo presente, coisas plenamente reveladas e já possuídas em espírito pela união dos santos com Cristo e pela entrada atual no lugar santíssimo em virtude do seu sangue. Não se trata agora de uma promessa nem de uma vista distinta de um lugar visto do exterior, e cuja entrada não é ainda permitida, nem de relações com Deus que não sejam fundadas sobre a entrada adentro do véu, sobre a entrada da sua própria presença. Agora, nós entramos com plena liberdade, pertencemos ao céu. É ali que se encontra a nossa cidadania. Ali estamos em nossa casa. A glória celeste é a nossa porção presente, tendo Cristo ali entrado como nosso precursor. Temos no céu um Cristo, um homem glorificado. Abraão não o tinha, marchava sobre a terra num espírito celeste, esperando uma cidade, sentindo que nada mais podia satisfazer os desejos que Deus tinha posto no seu coração, mas não podia entrar em relação com o céu por meio de um Cristo, assentado de fato acima em glória. Ora, esta é a nossa posição atual. Podemos mesmo dizer, estamos unidos a Cristo lá. A posição do cristão é diferente da de Abraão. Deus tinha em vista algo de melhor para nós. O Espírito Santo não desenvolve aqui toda a extensão deste algo de melhor, porque a igreja não é o seu tema. Apresenta em geral aos hebreus para os encorajar esta verdade. Os crentes do tempo presente têm privilégios especiais nos quais eles têm parte da fé, privilégios que nem mesmo pertencem à fé dos antigos fiéis. Nós seremos perfeitos, quer dizer, glorificados juntamente em ressurreição, mas há uma parte especial que pertence aos santos atuais e que não pertencia aos patriarcas. O fato de o Cristo, homem, estar no céu, após ter cumprido a obra da redenção, e de o Espírito Santo, pelo qual nós estamos unidos a ele, estar na terra, torna esta superioridade concedida aos cristãos facilmente compreensível.
Aliás, mesmo o menor no reino dos céus é maior daqueles que precederam esse reino.